Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no seu 4º capítulo. Eu quero avisar que nós não combinamos nada com o grupo de louvor sobre as águas purificadoras, águas que curam, águas que precisamos. Esse é o tema da nossa palavra hoje, a água que precisamos. João capítulo 4, mesmo sentado, mas com reverência à palavra do Senhor, abrindo aí os olhos do nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nesta hora. João 4, vou ler até o verso, toda essa parte, essa perícope. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, este agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, palavras do Senhor aos nossos corações. Feche os olhos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que vem e já nos toca, nos edifica, nos toca a nossa mente, o nosso coração e faz fervilhar, Senhor Deus, o nosso espírito, a nossa alma. Te louvamos porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos tocado, o Senhor tem sido a água que nós precisamos, o pão que nós precisamos. E agora nos edifica no meditar singelo desta palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito continue falando-nos nesse culto de honra e adoração ao Teu nome, Jesus.
E em teu nome oramos, suplicando as tuas bênçãos, agradecidos. Amém. Amada igreja, nós vivemos um tempo bem distinto. A cada dia é um tempo distinto. Ok? Não podemos dizer que o pior ou o melhor. É o tempo que o Senhor nos deu. Aliás, não precisamos parar de reclamar de que hoje é ruim, que está ruim, que o passado era bom e ficamos aí com o saudosismo. Eu amo a minha história. Eu amo a minha experiência, especialmente dentro da igreja, na convivência da igreja ao longo da minha vida. Isso é vitória, isso é bênção. E devemos ter isso como gratidão a Deus, momento em que o Senhor sempre caminhou conosco, sempre nos abençoou. Mas hoje é o tempo que o Senhor nos preparou. Nós podemos ter saudades? Podemos, mas não viver em função disso. Achamos que não tem mais nada de bom hoje. Se for assim, a gente vai começar a pensar que Deus, no passado, e não agiu lá, mas hoje não age mais. E Ele nos fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E que a sua limitação depende da nossa fé. Olha só que interessante, né? Se não temos fé, Ele não vai agir mesmo. Mas Ele é limitado. E Ele quer continuar nos abençoando. Ele quer continuar fazendo os milagres que nós precisamos. Ele não mudou. Ele não mudou. Né? Aquilo que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que antes Ele fora revelado pelos profetas e apóstolos, e hoje Ele continua sendo revelado. Nos últimos dias pelo próprio Cristo, mas hoje Ele continua sendo revelado porque Ele não foi embora e nos abandonou, pelo contrário, deixou conosco o seu Espírito Santo a nos tocar o coração e a nos edificar, especialmente como agora pela sua palavra bendita. Eu queria, à luz desse texto, meditar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos que surgem desse texto, dessa experiência de Jesus com a mulher, dessa mulher com Jesus, e também aqui inseridos os seus discípulos, e toda uma região, uma cidade. Igreja, o preconceito, em especial o racial, o étnico, tem causado separações, violências, ironias, até piadas, que podem beirar a prática criminosa. Nós temos hoje no Brasil uma lei séria, uma lei adulta com relação aos preconceitos étnicos e raciais, principalmente. O fato é que, se nós formos honestos, todos somos preconceituosos com relação àquilo que não aceitamos de diferente no outro. Precisamos rever nossas posturas sempre a partir daquilo que o Senhor Deus preconiza em sua palavra. O Senhor não faz acepção de pessoas. Isso está lá em Atos 10, 34, dentro do contexto da experiência de Cornélio, um centurião romano que foi tocado pela pregação do Evangelho e se converteu. E ele era um homem bom e começou a ajudar os seus irmãos, agora que são judeus, porque ele, como soldado romano, que dominava toda a região da Judéia, e todo mundo então conhecia o Império Romano. Ele, como chefe daquele império, mesmo assim, ele se converteu e ajudava todas as pessoas que ele podia, principalmente judeus, que compunham a cidade de Cesareia, que leva esse nome de Cesareia por conta do imperador César. Eles colocavam seus nomes espalhados pelo mundo conhecido para fortalecer ali o seu poder. E Cornélio foi tocado pela palavra do Evangelho e ajudava, tinha um bom coração. Era um homem de oração, um homem que orava a Deus em certo momento, e Deus revelou para ele, através de uma visão de anjo, que ele tinha que mandar alguém buscar Pedro, porque ele tinha que ser batizado. E aí chamou seus soldados e vão para tal lugar assim, lá em Jope, vão viajar agora buscar Pedro. Ele é discípulo de Jesus Cristo, fala para ele vir aqui, conta para eles que eu tive essa revelação em sonho. Um soldado romano, o Senhor visitou ele em sonho, e eles foram. O soldado obedeceu ao seu chefe.
E chegando lá, Pedro também estava orando, e o Senhor também revelou para ele uma visão de um grande lençol com muitos animais, quadrúpedes, répteis. E aí a voz falou assim: Pedro, pega, come, esses animais podem comer, está com fome. Ele estava com fome, sim. Aí ele falou assim: Senhor, imagine, eu não como qualquer coisa. Eu sou um cara que segue lá os parâmetros do Levítico. Eu não como esses animais, eles são animais impuros. Não torne impuro aquilo que eu santifiquei, disse o Senhor, através do Espírito Santo, naquele sonho para Pedro. Ele ficou meio confuso, mas tudo bem. Aí ele tocou a campainha, alguém bateu na porta lá, e os 2 soldados que o centurião mandaram até lá. E contou a historinha: olha, senhor Pedro, o Simão, tal, assim, lá eu venho aqui por mandado do centurião, tal, Cornélio, isso aqui, ele teve um sonho com o irmão ir lá. Estou sabendo. A mesma fonte, a informação já falou comigo também, Espírito Santo, nós vamos. Mas vamos comer primeiro, vamos posar no outro dia, amanhã cedo a gente vai embora. Era assim antigamente, não era você pegar um Uber, vamos rapidinho, não. No outro dia só, porque era uma caminhada pelo deserto. No outro dia foram, e lá chegando encontrou Pedrão, com certeza foi mastigando seus preconceitos com os romanos, porque na verdade lá atrás, antes de ele se converter, ele queria matar todos os romanos à espada. Ele era um sicário. Antes de se converter, Pedro, você conhece a história? Mas o Senhor foi tocando seu coração, até que agora chegou a hora de ele efetivar a sua fé e abençoar um irmão soldado romano, que não qualquer soldado romano, um líder. E chegando lá, não só estava Cornélio e sua família reunida, mas os amigos dele. Era uma festa, um banquete espiritual, esperando a chegada do servo do Senhor, Pedro, e ali conversaram, oraram, e ali o Espírito Santo desceu, e houve evidências em outras línguas, e o Espírito Santo trabalhou os corações, e ali foi batizado toda a família daquele centurião. Pedro foi tratado ali. E hoje o Espírito Santo de Deus quer tratar cada um de nós. Porque onde há a presença do Espírito Santo de Deus, acaba-se tudo. Os nossos pensamentos, as nossas limitações humanas, os nossos pensares, as nossas doutrinas particulares, onde o Espírito Santo de Deus trabalha, nós não podemos ter preconceito com nada, com ninguém. Jesus quebra o paradigma do preconceito. O pano de fundo aqui, queridos, em quase todo o capítulo 4 de João, é o desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos e vice-versa. Era recíproco esse preconceito, esse ódio. Isso fica evidente na voz da mulher samaritana. Era comum os judeus, quando passavam por Samaria, usar o Rio Jordão. Você pegar depois o mapa lá de Samaria, o Rio Jordão paralisa. Os judeus, quando passavam pela terra deles, pegavam o Jordão, os barquinhos e passavam de barco. Eu quero cruzar com esse povo aí. Jesus, no entanto, não seguiu essa prática. Ele entrou pelo meio da Samaria, não fez o que todo mundo fazia. A prática do preconceito, do ódio, você faz o que todo mundo faz? Você é daqueles que quer estar de acordo com o grupinho, com a mentalidade, com a historinha ali, participa até das piadinhas, aquela coisa toda, você faz o que todo mundo faz? Era comum pegar um barco aqui e passar a região aqui, para não cortar essa zona aqui, ó, zona leste, zona oeste, sei lá qual que é a zona que você não quer, a gente passa do lado, pelo rio. Jesus quebra isso. Tanto é que manda certa vez, o seu discípulo manda lá, o povo lá em Sicar, cidade de Samaria, marca lá uma pensão que eu vou dormir lá. Os samaritanos não deixaram. Não, somos judeus? Não. Não é nanina. Podem passar, continue viagem. E aí o senhor Tiago e o senhor João ficaram tão bravinhos e foram: Jesus, olha, não conseguimos lá marcar o hotel lá que o senhor deu 5 estrelas. O hotel lá que o senhor mandou marcar para a gente, ele quer passar lá para o senhor dormir lá, descansar um pouquinho. Eles não tinham vaga, mas tinha, viu? Então o senhor quer, Jesus, que nós oremos para que o senhor mande fogo sobre aquela cidade?
Olha só, eles sabiam quem era Jesus. Jesus não assim, não, claro que não. O Filho do Homem veio para salvar, não destruir. Jesus veio para salvar as nossas vidas, para nos redimir, para nos colocar do seu lado, nos abraçar, nos envolver, perdoar os nossos pecados, as nossas dificuldades, quebrar os nossos preconceitos com tudo e com todos. Jesus veio para quebrar a gente no meio. Nossa, professor, é verdade, aquele povo nosso, aquela também é você, né? Você hoje sou eu e você. Quais são os nossos preconceitos, nossas mazelas, aquilo que nós temos com relação ao outro, naquele partido político lá, tudo do inferno, será? Só que não é você que precisa rever seus conceitos a partir da palavra de Cristo? Que você precisa matar o seu eu, crucificá-lo na cruz e viver segundo a vontade de Deus, que o reino dos céus não tem nada a ver com esse reino humano. Ele quer nos fazer pessoas melhores, mais cordatas, amorosas, carinhosas. E se nós continuarmos em preconceito, esse conceito nos fazendo, levantando um muro, como que nós vamos amar? Nunca. O amor se aprende, viu? O amor se aprende. Por isso que Deus está assim, ame o seu próximo, ame, me ame. Primeiro me ame. Depois você pode amar o seu próximo. Você pode se amar. Primeiro o amor. Não é para você ficar instituindo barreiras, preconceitos, se achando melhor que os outros. Ele vem e nos coloca todos no nosso lugar. Nem mesmo os seus discípulos que queriam exterminar aquele povo na sua justiça de ódio, o Senhor falou, não, eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. E os judeus passavam e cuspiam no samaritano, e os samaritanos cuspiam os judeus assim, eles queriam matar uns aos outros. Olhem por eles, Jesus, ora por eles, porque esse ódio você está alimentando. Se você tratar alguém com carinho, amor, por mais que seja um começo difícil, um dia isso vai quebrar. Tem até uma ilustração, não estava preparado, mas lembrei aqui agora, vou contar para vocês, vocês já estão conhecidos. Uma mulher casou com um marido, claro, e morava com a sogra. A sogra, era um problema enorme. E só ironizava, só maltratava a nora e tal, e o filho, calma, minha mamãe, isso aqui e tal. Essa mulher ficou tão cafifada que procurou uma curandeira no bairro para fazer maus trabalhos. Eu disse, olha, eu não aguento mais minha sogra. Não tem jeitinho. Tem uma erva aqui, você vai colocar, faz um chazinho todo dia, você vai dar para ela assim, mas faz com todo carinho, com amor, e depois de um tempo ela vai morrer. Mas tem que fazer com carinho, um chazinho, que é o que ela gosta, chazinho de camomila, erva doce, hortelã. Mas trata ela bem, faz tudo o que ela pedir para você, sempre carinhosa, respeitosa. Depois você vai alcançar o resultado que você quer, ela vai morrer. Começou então aquele projeto maravilhoso de fim da sogra, chazinho, carinho, atenção, a sogra ficou assim, mas claro, recebendo chazinho e tal, atenção, por um período. Só que passou algumas semanas e a mulher, ela começou a ver a sogra do outro jeito, porque a sogra começou a responder também esse carinho, esse respeito, esse cuidado. Ela começou a criar carinho pela sogra. Aí ela ficou preocupada, ela vai morrer porque eu estou envenenando a minha sogra. Ela com camomila, cortando é duro, né? E ela correu de novo lá para a curandeira assim, olha, eu queria reverter o processo, assim. A mulher falou assim, olha, não tem jeito. O que você criou no seu coração já morreu mesmo. Já acabou. Ela não vai morrer. Você só deu um chazinho bom para ela. Porque lá é um chazinho corriqueiro aqui. Mudou a situação. O amor, o carinho, a atenção se cultiva em casa, no dia a dia, na oração. Por isso que eu falo assim, ora sem cessar e ora por ele. O seu inimigo, olha, coloca ele na minha presença aqui. Eu vou mudar. Não quero, a vingança se tiver é minha, diz o Senhor. Misericórdia, quero. E nós não entendemos isso.
Nós queremos sempre estabelecer muros, barreiras. Espera, tem um código aqui, o código da mulher, direito do homem, da criança, do idoso. Nós temos código para tudo. E sempre guerra com todo mundo. Porque falta o amor. Falta o amor. Falta tudo. Jesus veio ensinar para salvar a todos. Para mudar o padrão de pensamento, oferecendo algo novo, diferente, oferecendo o mesmo para todos. Ali foi a água da vida, não apenas H2O. Ai, como é difícil tirar água desse poço, Jesus. Ai, eu quero mesmo essa água que o Senhor está me dando, porque assim não precisa tirar mais água no poço. O Senhor está falando da água da vida. E nós pensamos da água do H2O. Ele fala da água da vida, a água que nos cura, nos purifica, o rio que está à nossa disposição do trono de Deus. E nós ficamos pensando na água que mata a nossa sede física. E nós pensamos às vezes no Evangelho da mesma forma. Jesus fala poder e graça do Espírito Santo de Deus, salvação e vida eterna. Nós ficamos pensando em dinheiro, em carro, em plano de saúde, isso ok e tal. Não! Não misturemos as coisas. Descansemos. Busquemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz o Senhor. Não é esse pregador, é o Senhor. Aleluia. Nós precisamos então primeiro beber dessa água maravilhosa. No entanto, a mulher samaritana, como a maioria de nós ainda não entendeu que o Senhor veio oferecer. Você sabe o que Ele veio oferecer? Vida e vida eterna. Perdão do nosso pecado, dos nossos preconceitos. Ele quer que nós tenhamos uma vida nova, liberta primeiramente de nós mesmos. O nosso principal inimigo é eu e você. Conseguimos compreender isso? Acho que não é fácil mesmo compreender isso, porque nós fomos forjados sob a mentalidade de resultados, de fé nas vantagens, nos lucros, no bem-estar, no sem aperto, no ser vencedores. Nós somos forjados nessa mentalidade horrorosa de uma igreja fácil e fraca. A igreja do Senhor Jesus é aquela que se reúne para congregar e louvar a Deus, e depois sair para ser missionário, seus missionários nessa sociedade perdida. Jesus oferece água da vida, não a água que sai do poço, que podemos comprar. Essa Ele pediu a ela. Essa Ele pede a nós, que demos a qualquer pessoa que precise, que esteja com sede literal. Ele oferece a água do altar dele, da qual precisamos beber, nos saciar, para entendermos o que é de fato o seu reino. Nós precisamos entender de uma vez por todas qual é o reino de Deus. Nos desvencilharmos desse reino do homem e da mulher que vive sempre em guerra. Precisamos dessa água, não do poço normal. Muitas vezes estamos empanturrados da água do melhor poço, mas estamos vazios. Estamos cheios de água, mas estamos vazios. Não temos mais sede de água, mas estamos vazios. Falta-nos alguma coisa, mesmo às vezes dentro da igreja. Nós precisamos da água do Espírito, a mesma água que Nicodemos precisava, que saciasse a sua sede, e buscou Jesus para saber como ele faria para entrar no céu. E se bebermos dessa água que Jesus está oferecendo para essa mulher que não entendeu muito no começo, nós não teremos mais sede, não ficaremos mais pulando de igreja em igreja, nem arrumando confusões sem sentido na igreja. Se nós formos beber só dessa água aqui, nós ficaremos uma confusão e pulando de igreja em igreja. Mas quando nós bebermos da água santa que vem do altar do Senhor, essa água nos matará a sede, e nós não teremos mais ansiedade tamanha que nos coloca em confusão às vezes. Tem irmão que quer processar outra igreja, outro irmão, pastor ou conselho, porque não aguenta mais. O problema é dele, ele precisa se converter.
e beber da água que o Senhor dá, que jamais terá sede de novo, e ele vai entrar na presença de Deus, vai ser alimentado, tocado, e vai ser salvo para a vida eterna. Aí as coisinhas que fazem para ele ou dele, não vai ter mais sentido. Porque agora tem foco, o foco é o Espírito Santo de Deus que fala com ele, e ele tem ânsia de falar para todo mundo aquilo que o Senhor tem falado com ele, tem mostrado para ele, aleluia, que é o reino de Deus na terra já para os seus salvos. Ele já tem um povo escolhido, salvo, remido aqui, com os dons espirituais, e que nós precisamos então mostrar para esse mundo aí fora, sedento, passando fome, em meio a tanta fartura dos shoppings. Essa é a água que Jesus veio dar para todos nós, para a sua igreja, e se nós bebermos dela, não teremos mais sede. Queridos, a mulher samaritana vai buscar água em horário diferente, para fugir das críticas, fugir dos seus algozes. Às vezes nós ficamos fugindo das pessoas, porque as pessoas veem em nós os nossos pecados, nós fugimos porque as pessoas nos confrontam, mas ela se encontrou com Jesus, e Jesus mudou a vida dela, e perdoou os seus pecados. Mulher, você vai lá, seu marido mais não tem marido, você falou verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que está com você hoje não é seu marido. Ela foi resgatada, porque ali ela encontrou perdão. Que nós paremos de fugir das pessoas, fugir das críticas, das acusações, e nos encontremos com Jesus. Ele nos trata igual. Para ele não tem samaritano, não tem judeu, não tem grupo A e B, igreja A ou B, ele quer um povo só. Ele quer formar um povo adorador que o adore em espírito e em verdade. Ele quer uma igreja forte, uma igreja que seja liberta desse mundo maldito nos pecados. Ele quer que nós caminhemos com ele em passos fortes, que nós continuemos sim dando água de beber e comida para esse povo faminto, mas que nós não tenhamos a sede da água que vem do altar, que essa mulher recebeu. E nós coloquemos nossas vidas na presença de Deus, e não fujamos mais de nós mesmos, das nossas realidades, mas que nós encontremos com Jesus e bebamos da água que Ele nos oferece, que flui para a vida eterna. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 26.